Sim, senhor, entendi. Quem é que está a coordenar o encontro? Você, Zé. A gente abriu a reunião. Hoje, a pauta da reunião é exatamente a construção do seminário de Darcy, né? E a articulação nossa para esse momento ficou muito na questão da construção. Se me permite, eu posso fazer uma parte prática, né? Que é, já organizei junto ao Instituto a plataforma, o uso gratuito da plataforma para inscrição e certificação de todas as pessoas que participarão do evento. Então, essa parte já está resolvida. Temos agora a questão mesmo da construção da agenda das atividades. Então, essa reunião de hoje é para começar a construir a agenda e o processo. Uma das questões que está envolvida é se o ENARC, né, passaria a abarcar dentro dele a temática, a reflexão que a gente está trazendo, ou se não seria possível, se seriam realmente dois eventos separados, né? Essa é uma das questões para a reunião de hoje. A outra questão é exatamente o calendário regressivo. O que a gente precisa, em especial aí pensando Mendes, pensando Maricá, nesse processo de organização para garantir o evento aí em outubro, né? Sabendo que a gente que é um evento que é logo depois do primeiro turno das eleições, então, inclusive pela data dele, pelo período dele, dá uma certa... O evento em si vai acontecer no momento de fôlego, né? De fôlego, face ao cenário político brasileiro delicado que a gente vive no momento. Eu penso que vai ser mais delicado depois das eleições, mas seja lá como for, não é? Eu tenho duas propostas, se quisermos avançar já, para preparar uma agenda e um conjunto de celebrações. Eu tenho estado a ler e a ouvir alguns eventos em torno do Darcy, que já estão decorrendo por aí. Todos com origem na universidade. Aquilo que eu escuto me entristece. Mas não vou dizer mais nada sobre isso. Então, dentro do mote, praticar Darcy, eu gostaria que a formação, vamos chamar assim, que será retomada ou iniciada entre agosto e setembro, se quiseres eu falarei um pouco sobre isso, seja uma das celebrações, que é uma celebração prática, a construção de uma nova construção social. Então faz todo sentido que seja incluída nas comemorações. Se quiseres, como eu disse, poderei explicar. Penso que o ENARC, independentemente das características que os nossos amigos de Petrópolis queiram incutir-lhe, terá também de estar dentro das celebrações. Não faz sentido que nada seja feito, mas poderemos ver isso com o Conrado e com a Cecília, porque são eles e mais algumas pessoas que estão a preparar tudo. Eu não gosto muito, ou melhor, não gosto de nada. Neste momento estou mesmo com muita vontade de nunca mais ir a congressos e a eventos assim. Estou saturado. Mas volto a dizer que eu não quero estar a criticar nada nem ninguém. Fico muito triste quando vejo o texto. Então, quanto muito, eu penso que o evento em que as pessoas podem conversar sobre Darcy, será no dia 26 de outubro. Porque senão vamos fazer o mesmo que estão para aí a fazer. Muito blá, 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 e acontece o mesmo que aconteceu com a comemoração do Freire. E já agora,
para que percebam um pouco o que eu não digo, quando se celebrou o centenário do Freire, eu participei num congresso, e esse congresso era constituído por 8 intervenções, 4 de manhã, 4 da tarde, e eram intervenções de universitários que tinham feito doutoramentos ou pós-doc sobre a obra de Paulo Freire. Eu escutei 4 doutores durante a manhã, e quando fui almoçar eu quase não comia, estava muito incomodado. Por azar ou por sorte, não sei, eu fui o primeiro palestrante, entre aspas, da parte da tarde. E como sempre eu faço, não fiz o que fizeram de manhã. PowerPoint lido, dizendo que o Freire tinha sido isto e aquilo, e mais emancipação para um lado, enfim, e outras coisas para o outro. Eu perguntei o que é que querem saber. E os 4 que tinham falado de manhã estavam na primeira fila. Eu devia estar naquele dia em que não deveria sair de casa, nos dias da TPM intelectual, porque ninguém perguntou nada, como era natural, frequente. Aí eu voltei-me para os 4 colegas que estavam na frente e fiz aquilo que não deveria fazer. Mas foi um pouco uma catarse até. Perguntei aos colegas como é que trabalhavam na universidade, se praticavam Paulo Freire. Foi a pergunta direta. Então eu compreendi, naqueles 2 ou 3 minutos, que eles eram freirianos não praticantes. Foi isso que eu escrevi depois, porque ao fim de 2 minutos eles saíram da sala. E o ambiente ficou muito pesado. Enfim. As alocuções que eu tenho lido e ouvido fazer estão muito acima do comum dos mortais. Estão no limbo dos eruditos da pedagogia. E por aí nós não vamos celebrar. Perdoai este desabafo. Estou cansado. Então, 2 propostas. A prática de Darcy, que vai estar muito presente na formação, que eu poderei depois explicar-vos como vai ser feita. E uma participação de alguém ou de alguém no ENARC que, pela via da praxeologia, porque do blá 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 eu estou farto, e o ENARC é muito, muito a ligação ao chão de escola, portanto, perceber como é que os românticos, e não só, conspiradores, estão a praticar Darcy. É isso. E como vedes, nada disso de útil, certamente, mas aproveitei para me confessar. Pronto. Estão 2 propostas, espero outras. Está aqui Maricá, na pessoa da Natália. A Fátima é de Mendes, não é? Então temos aqui os lugares fundamentais e todos os outros são fundamentais na obra de Darcy. E o Mauro e a Valéria me acodem para que eu possa calar-me e eles dizerem alguma coisa de vamos lá. Nós conversamos rapidamente com o Conrado e há uma proposta de conversar com as pessoas e usar o espaço do CIEP em Petrópolis, não só pelo significado simbólico,
E tem uma provocação que eu considero bem interessante de buscar aquelas pessoas que viveram a experiência aqui no estado do Rio, a experiência dos CIEPs, a experiência da educação que Darcy Ribeiro propôs, do ponto de vista do aluno e das comunidades. Nós sabemos que essa proposta foi muito atacada e foi objeto de verdades e de mentiras. Foi atacada pelo que tinha de bom e foi atacada também por invenções e por interpretações enviesadas, né? Então, eu acredito que um dos legados de Darcy, da prática de Darcy, vai ser encontrado nesses alunos, nessas pessoas que viveram essa experiência pelo lado de lá. Com toda a questão que existe de implantação de políticas públicas, mas, pelos relatos que eu tenho ouvido, tem muita perspectiva positiva. E um outro elemento que eu considero fundamental na prática de Darcy é o fato dele ter trazido do antropólogo para a educação, ou seja, da visão que ele teve dos povos originais, da educação que ele percebeu nos povos originais, que hoje, ao contrário do que eu vi na infância e na adolescência, já adulto vi bastante, eu percebo uma valorização da contribuição dos povos originários à brasilidade, à incorporação da identidade brasileira, e acredito que haja aí muitas conexões nessa valorização para o ENARC aproveitar e mostrar como que a visão de Darcy sensível, né, para aquele ambiente que ele conheceu, pode nos ajudar a repensar a própria educação como é majoritariamente praticada hoje. Eu estava aqui a pensar, não sei se alguém quer falar. Está a mãozinha da Tina, vamos lá. Na realidade, eu tenho só uma pergunta prática. O que está programado é que se tenha um evento em Maricá, em outubro, e outro evento em Mendes, em novembro, né? Os dois no dia 26 de outubro, 26 de novembro. Como a gente não tem apoios da Secretaria de Educação, então eu não vou ter apoio financeiro, provavelmente, para fazer um deslocamento, talvez fazer deslocamento de professor, de aluno, seria muito complicado, eu não conseguiria fazer isso 2 vezes em 2 meses seguidos. Isso quer dizer que eu precisaria escolher se eu iria participar do evento de Maricá ou se eu iria participar do evento de Mendes. A minha pergunta é se não tem como a gente fazer um evento grande, Mendes e Maricá, para que a gente vá nas 2 cidades, mas que seja no mesmo período, entendeu? Que eu pudesse passar, de repente, com criança, com pais de criança, com professores, sei lá, em Maricá, 1 dia, 2 dias, fosse para Mendes, 1 dia, 2 dias, voltasse para Mogi. Porque eu acho que eu não consigo fazer isso em 2 meses sequenciais e diferentes, por falta de apoio. Eu acho que um evento daria força para o outro evento, não é? O que você acha? É só uma pergunta, tá? Não é uma sugestão, é só uma pergunta pensando na logística e na minha vontade de estar nos 2. Para Mendes, Tina, eu consigo te pegar e te levar de volta. Para Mendes é tranquilo. Olá, Maria Paula, estava a ver-te aqui. Bom, então, amigos, essa questão da logística eu não entendo absolutamente nada. Aliás, não entendo nada de nada, mas da logística, então, acho que não posso dar opinião. Bom, que tem. O que eu posso acrescentar que
naqueles que eu já escutei, nos eventos que eu escutei, já foram alguns, eu, portanto, como disse há pouco, só escutei falar de teorizações sobre aquilo que são os textos do Freire ou do Darcy. Citam o autor e fazem comentários sobre a citação. Mas o Darcy fez 3 grandes triangulações na sua vida. Há bocadinho, quando o Mauro estava a falar do CIEP, eu me lembrei de uma polémica nos jornais do Rio, isto no Darcy político, não é? Quando o Darcy entrou numa polémica com o Lauro de Oliveira Lima. Se alguém pudesse procurar nos jornais do Rio, foi quando o Lauro faz o comentário jocoso, mas oportuno, quando ele diz que o Darcy está a fazer pedagogia predial. Ele queria que fosse mais longe, que o prédio tivesse uma outra intenção, mas pronto. Mas outra triangulação foi com Agostinho da Silva. Eles estiveram juntos na Universidade, na construção da Universidade de Brasília, e também seria bom que alguém de nós pudesse pesquisar um pouco sobre isso. Porque em nenhum evento que eu escutei até hoje sobre o Darcy foi referido a Agostinho da Silva ou Lauro de Oliveira Lima. Em nenhum. Acho um despropósito, uma coisa louca. Bom, basta dizer que o Agostinho foi o criador do primeiro Instituto de Letras no Estado de Brasília, o Darcy, e participou na criação do Beijômetro, pelo menos no seu desenho. Depois seria bom também falar de Darcy com Niemeyer e ir até à descaracterização de lugares que Darcy passou. Ele vai falecer em Brasília, não é? Portanto, seria um terceiro lugar onde nós deveríamos estar, também das comunicações, mas é difícil, não é? E, finalmente, aquele foi a sua grande inspiração, que é Anísio Teixeira. Anísio Teixeira e Florestan Fernandes. Quando eu escuto relato de teses nesses eventos, fico espantado como é que se continua a não referir nomes como Lauro, Agostinho, Anísio e Florestan. Eu penso que era uma oportunidade ótima de mostrar ao Brasil que tem tudo o que precisa, e mostrar a Portugal que tem tudo o que precisa, e que não precisa de ir à Finlândia. Aliás, estou cá com uma fezada de que vou escrever uma cartinha sobre isso. Estou com maus fígados hoje, não sei, deve ser uma coisa que eu comigo estou assim um pouco perturbado. Bom, vou-me calar, porque já estou a fazer disparates. Então, as propostas são mais esta, que alguns de nós façam uma pesquisa para fazer justiça aos nomes que acompanharam Darcy. E também, dentro daquilo que o Mauro há pouco falou, ver a prosa poética do Darcy, da Maiara e de outros livros que ele escreveu e que mostram que realmente a costelinha antropológica era predominante na sua visão do mundo. E pronto, vou-me calar. Já fiz 3 propostas. Primeira, a formação de agosto de setembro de ser uma homenagem na prática de João de Escola ao Darcy, que o ENARC inclua algo sobre Darcy e que alguns de nós se possam debruçar sobre os ilustres pedagogos que são ignorados nas teses que estão por aí a aparecer e nos congressos que estão a realizar sobre Darcy. Já coloquei um videozinho aí no acervo que eu estou salvando, de um vídeo de uma conversa com o Agostinho e o Darcy. O Darcy esteve em Lisboa também, muito tempo. Léo, você pode colocar lá no grupo também, do WhatsApp, por favor? Então, Natália,
Não vás até à casa do Darcy outra vez, não? Não vás. Pronto. Acho que ninguém entendeu o que eu disse, mas tu entendeste. Ainda estou bem afetada. Estou Pronto. muito afetada. E que mais? Vá lá, meus amigos e minhas amigas. Zizi, que hoje é Maria Pedro. Vamos lá. Boa tarde, boa noite a todos. Eu vi que a Cláudia está com a mão levantada também. Cláudia, você gostaria de falar? Eu posso falar depois. Eu levantei agora, porque eu estou escutando o professor e eu estou na rua indo para casa. Então, na hora que eu puder falar, que você terminar, eu acho que eu posso parar um pouquinho para poder falar que eu estou caminhando e estou na rua. Tá certo então, Cláudia. Então, com licença. Bom, o que eu gostaria de perguntar é com relação à questão prática, né? O amigo Zé, o amigo Zé pensando na prática, né? Qual seria a organização de fato, né? Quais dias seriam? A Tina fez uma proposta também de fazer no mesmo mês, pelas organizações. Proposta não, ela fez uma sugestão frente à situação dela, né? Mas é uma sugestão a ser pensada também para ver se teria essa organização. Eu entendi o que o amigo Zé colocou, inclusive do ENARC incluir essa colocação da organização com os teóricos, que tem tanto do Brasil quanto de Portugal, para poder fundamentar, mas a questão da organização mesmo, da logística, já se tem uma data certa, né, um período certo, para poder conciliar, inclusive. O Léo fez uma sugestão também aqui no chat. Ele colocou de fazer do dia 20, deixa eu ver aqui, do evento 25 a 27 de novembro. Não, como não é foi uma sugestão. Desculpa, Sim, não é uma sugestão, não. Eu estou indicando que nesse período já tem um evento, inclusive que eu estou envolvido na organização dele, que era em Brasília. Em que dia é, Léo? Em que dia? Que é o Conani. Que dia é, Léo? Oi? Quais são os dias da Conani de Brasília? 25 a 27 de novembro. Bem, parecia que eu tinha aqui o mesmo. Tá bom, obrigado. Desculpa, então eu entendi errado mesmo, que eu li aqui, tô com o computador meio travado. Mas, enfim, é nesse sentido. É para nós conseguirmos conciliar e ver também essa linha que o amigo Zé está fazendo sugestão dos estudos, né, dos teóricos, para trazer essa construção e como será feita de fato. Então, a minha sugestão seria nós vermos qual seria a proposta mesmo para que acontecesse, certo? Seria isso. Agradeci. Claudinha, quer que eu vá? Cláudia, vai agora ou vou eu? Posso falar, vou parar aqui um pouquinho na praça aqui. Boa tarde, pessoal. Eu escutei a Tina falando sobre a questão de Mogi, escutei também a Ana Paula falando sobre a questão de Mendes e o professor dando as sugestões aí. Então, eu acho legal eu passar, não sei se a Natália já passou, mas eu acho legal a gente passar um pouco a posição de Maricá, como é que está sobre o centenário de Darcy Ribeiro. Então, nós estamos desenvolvendo ações desde outubro do ano passado, quando ele fez os 99 anos, e a meta é ir até novembro, passando um pouquinho do mês dele, né? Mas nós temos um curso para se finalizar em novembro. E aí, em outubro, nós teremos o fechamento desse centenário, no dia 26 de outubro, que nós estamos em parceria com uma outra secretaria, na verdade, é uma autarquia aqui de Maricá, a Codemar, e eles gostaram muito dos projetos, das ações do centenário de Darcy aqui de Maricá, que a Secretaria de Educação programou. Então, eles resolveram entrar em parceria com a gente. A partir do mês que vem, a ação de agosto já é em parceria com eles. Então, nós estamos trazendo para o mês de agosto a professora Lúcia Veloso. Estão me ouvindo?
Nós estamos trazendo para o mês de agosto a professora Lúcia Veloso, que foi aluna do professor Darcy Ribeiro e também trabalhou no segundo programa de implantação de CIEPs. Ela foi uma das coordenadoras. Junto com ela vem a professora Lígia Costa, que fundou a escola Tia Ciata, no Rio, né? E essa semana, hoje, precisamente, a nossa live é uma fake live, foi uma live gravada, nós gravamos ontem, que foi com o professor Aníbal. Ele é morador de Maricá e conheceu, assim, foi íntimo do professor Darcy e foi o primeiro diretor do primeiro CIEP, né, do Tancredo Neves. Foi o CIEP 001, né, de Darcy e de Leonel. Então, essas ações que estão fundamentando o nosso centenário. E aí, quando o professor deu a sugestão de fazer uma formação junto com eu acho que são os românticos conspiradores, não é isso, professor? Enarque? Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que foi isso que eu entendi. Nós podemos começar uma formação no mês de setembro, se for possível. Nós podemos começar uma formação em setembro, aí nós podemos lançar essa formação junto com vocês no dia 26 de setembro, e aí podemos ver também o tempo que é necessário para o total para o processo formativo. Isso fica a cargo de vocês, porque não tem problema extrapolar novembro, dezembro, que o professor é nosso mesmo, vai ficar aqui mesmo. Então, nós podemos levar a formação até a data necessária que vocês acharem. Em relação à Tina, no dia 26 de outubro, não fica difícil para a gente buscar você, Tina, só que, como nós estamos em parceria com uma outra secretaria, nós não fechamos o dia 26 de outubro, porque eles pretendem fazer uma ação e a Secretaria de Educação está com uma outra ação. Então, nós precisamos ainda alinhar as ações e para ver se eu não sei, mas se você vai gostar também de estar participando. Eu acho que tudo é válido, né, Tina? Eu sei que você é engajada, gosta de participar mesmo, então é assim. Eu não posso fechar ainda o que será dia 26 de outubro, porque a nossa ideia é de uma feira multicultural, junto com as escolas, mas a Codemar já tem uma ideia de alcançar outro público, né? Então, nosso público, todas as nossas ações são mais voltadas para os professores, alunos, os educadores, e enquanto a Codemar tem uma outra visão também sobre o centenário, mas eles estão com a gente e vão topar qualquer ação que for proposta pela Secretaria de Educação. É isso que eu tinha para falar. Não sei se eu pude ajudar aí para alinhar os projetos, mas a proposta de Maricá é essa. Nós podemos colaborar com em setembro, fazer o lançamento de um processo formativo junto com a ENAR, fechar algo para outubro, além do que a gente já está pensando, que a cidade já está pensando. E em agosto nós temos os convidados, que é o Café Literário com Darcy, que vem a professora Lúcia Veloso e a Lígia, e vem também uma antropóloga também que conviveu com Darcy durante seus últimos 6 meses em Brasília. É isso que vai acontecer. E hoje o nosso centenário vai apresentar veredas formativas, que é com 2 trabalhos científicos de professores nossos, todos os 2 tratando sobre educação integral, e uma entrevista com o professor Aníbal, que foi o diretor do primeiro CIEP, do CIEP Tancredo Neves. Desculpa se eu falei demais.
Então, eu tenho aqui mais uma proposta, mas eu gostaria de ouvir outra. Vamos lá. Enquanto pensam noutras, e depois vamos ver quem é que vai fazer o quê, não é? Já temos aqui um conjunto de iniciativas. Eu penso que se poderia fazer, não para ser original, porque nada é original, mas se nós consideramos que as comemorações vão terminar no dia 26 de novembro, em Mendes, imaginemos, foi lá que tudo começou, praticamente. E o Darcy passa por Maricá e vai falecer em Brasília. Mas os caminhos do Darcy, até poderia ser muito interessante esta expressão, os caminhos do Darcy, além do exílio, não estou a falar do exílio, mas os caminhos do Darcy, enquanto político, enquanto escritor, enquanto quem acompanhou, é? até a Mato Grosso, toda a expedição, tudo isso importaria, inclusive quem acompanhou Darcy, não só as companheiras como outras pessoas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando ele esteve em Brasília, que quem eu mais escutei falar sobre o Darcy Ribeiro e sobre o Agostinho foram os 2 livreiros da UNB, que os conheceram e conviveram com eles. Não é? Seria muito bom ir à procura dessas pessoas, como o diretor do primeiro CIE, por exemplo, acho ótimo que participe, porque é muito importante essas falas dessas pessoas que o conheceram. Eu tinha agora mais uma... já sei. Nós temos românticos conspiradores em todo o Brasil. Seria bom que nós procurássemos lugares onde o Darcy esteve e fez algo, para que cada um desses lugares se manifestasse falando daquilo que o Darcy fez, praticar. Fica como uma ideia muito difusa, mas acho que entenderam o que ele pretende. E gostaria de ver começar tudo no beijómetro. Seria muito bom, muito bonito. Não sei se conhecem, em Brasília, está abandonado praticamente, é um bar, mais um espaço, enfim, muito maltratado. Mas eu penso que está lá o espírito também, está assim. Pronto. Quem vai fazer o quê? A primeira tarefa é estabelecer algumas datas, propor... Professor, eu gostei muito dessa tua ideia de trazer um representante de cada estado, uma pessoa que tenha conhecido, convivido, ajudado Darcy durante os fazimentos dele. Eu acho que eu posso ficar com essa tarefa. Também há muitos professores universitários que conviveram com o Darcy. Eu não os excluo. O que eu não quero é que eles venham dissertar sobre a obra, mas que falem da pessoa e do que ela fez. A questão é esta: o que fez e o que deixou para fazer. A célebre frase: não podia estar na pele de quem não o permitiu fazer. Muitos tópicos aqui, desde das comunidades indígenas que ele tentou proteger, até tanta coisa aí. Mas que não seja algo meramente retórico, teórico, de teorias e da obra, mas que seja algo que ele tenha feito e algo que nós vamos fazer a partir do que ele propõe. Cláudia... desculpa. Não, fala. Valéria diz. Então, até para fugir um pouco, Pacheco, dessa coisa da academia, que a gente entende, a gente quer ver a mão do Darcy acontecendo, onde é que ela aconteceu. A gente vai continuar defendendo
Cláudia, da importância que você não estava quando o Mauro falou, da gente ouvir os alunos também, ver as pessoas que passaram e que foram, as pessoas que viveram essa história, não só como os professores, mas como os alunos. O que foi viver no CIEP? O que mudou na vida de uma pessoa ter podido perceber essa trajetória sob o outro lado, e que normalmente os alunos eles não entram em cena. Já não são jovens, né? Mas eu tenho certeza absoluta do quanto que mudou a vida das pessoas que frequentaram o CIEPs, que foram os alunos do CIEP. A gente tem a empregada doméstica da minha sogra, que ela contando, por um exemplo, não é para ela ser indicada de jeito nenhum, mas ela contando o que foi viver numa história no CIEP, uma pessoa que a priori não tinha nenhum sonho, nenhuma esperança para a sua vida, o que aquilo se traduziu em mudança na vida dela. Então, eu acho que nesse repertório de escuta, Cláudia, é muito bacana ouvir os diretores, é muito bacana ouvir os professores, mas também eu acho que é muito essencial ouvir quem estava na ponta e quem a vida mudou, quem Darcy mudou a vida. Perfeito, concordo. Ele mudou a minha vida também, porque eu fui terceirizada do CIEP. Eu trabalhava numa empresa chamada Carioca, e eu entrei lá, e quando eu entrei, eu não era nem professora ainda, eu fui trabalhar na secretaria, e eu ajudei a montar o primeiro CIEP aqui de Maricá, o 259. Então, eu batia de porta em porta perguntando quem quer estudar no CIEP, né? Porque existia muito preconceito na época. O pessoal chamava as crianças de canarinhos por causa das blusas amarelas, com aquele brasão em preto. Então, ele mudou muito a minha vida. Hoje, eu sou professora, faço doutorado em educação, estou coordenando a educação integral em tempo integral de Maricá, mas foi de lá, a minha escola é lá. Foi lá que eu aprendi e vi assim, muitas mudanças acontecer na vida das nossas crianças que estudavam naquela época. E eu ainda conheço muitas crianças que passaram pelo CIEP. Então, pronto. Está feito, né, Pacheco? Eu acho que isso aí corresponde aos nossos sonhos, que você pensa para esse projeto, porque para a academia tem muita gente falando, mas quando a gente escuta você falar, Cláudia, cara, fiquei até arrepiada. Eu acho que eu não fui a única. Quem ficou arrepiada, levanta a mão. Né? Foi linda a tua fala. Olha aí, ó, as tuas falas das pessoas que querem ouvir você falando, e que é isso, né, Pacheco? Uhum. Pronto. Eu só pegando uma carona também na fala da Cláudia, que vocês estão propondo, né? Eu acho que seria legal, então, organizar, de repente, não sei se na culminância, em algum momento, esse encontro entre conviventes, né? Encontro entre pessoas que conviveram com Darcy. Não só entre os que estudam, ou que... Porque a gente já, nessa caminhada que Cláudia citou aí, os movimentos que a gente tem feito aqui em Maricá, a gente tem encontrado algumas pessoas que conviveram com ele. O professor Aníbal, que vai falar hoje na live, ele esteve com o Darcy antes de ser indicado, ele contou para a gente o motivo pelo qual ele foi indicado, convidado a ser diretor do CIEP, do primeiro CIEP, mas ele conviveu, ele esteve num carro junto, eles conversaram. A gente tem umas outras pessoas aqui também em Maricá, se eu não me engano, o João do Corujão também, que é um cara que promove poesias, né? Não só em Maricá, ele é do Rio, de Niterói, de vários lugares, continua fomentando poesia, o movimento de saraus. Ele também conviveu com Darcy, e a gente vai encontrando. Eu acho que, de repente, se nesse encontro de culminância de novembro, a gente fizesse uma grande roda, oportunidade de narrativas de convivência, porque a gente sai dessa ideia também do academicismo e lidar mais com a narrativa, né, com as histórias, mas também que a gente pense do que a gente tem feito. Eu estou com muito isso, eu coloquei no chat, o que a gente fez, ou o que a gente faz com o que Darcy fez, né, a partir do que ele fez, como ele tem se estendido. Eu acho que essa é uma questão, a gente não ficar só nos relatos e na memória. A memória precisa existir,
ela não pode ser apagada. E meu afeto vai nesse sentido, porque às vezes a gente quer conservar a memória, mas a gente apaga e edita, ou edita. Mas a gente pensar do que ele propôs ideias, as ideias se estendem. E aí o que a gente tem feito com o que Darcy deixou. Mas é isso. Em resumo, assim, de repente um encontro entre encontro com conviventes, né? Com os que conviveram com Darcy também. Léo? Bom, eu estou aqui escutando todo mundo. Eu fico sempre pensando em questões que a gente tem que construir. E a gente não pode esquecer do que a gente já tem construído. Tá? Eu queria voltar aqui na conversa que nós tivemos lá em fevereiro e março. Todo esse processo que a gente começou, esse envolvimento, é uma construção de política pública. Uma política pública que tem raiz, tem história, enfim, tem prédios construídos que mostram e que foram descontinuados, né? Então, o que eu penso sobre esse momento, né, é um momento de proposição, sabe? Mais do que celebrar e falar do que foi, é um momento de falar, olha, não pode deixar de ser, né? Quando a gente volta e fala da Escola Parque de Adílio Teixeira, pega o projeto do CIEPS no Rio de Janeiro, pega o Lauro com a ideia de educação em comunidade, pega todo o projeto que se constitui com a ideia da educação como princípio básico, um direito universal. Contra o que a gente está lutando? A gente está lutando contra um projeto muito claro de ódio, de violência, que vem sido colocado, que tem colocado a escola no lugar de presídio e não um local de libertação. Então, escutar essas pessoas é importante para mostrar o quanto a escola foi libertadora dentro de um projeto de escola em que a libertação se faz, né? Em que o Estado, a sociedade assuma responsabilidades junto aos sujeitos, né? Hoje eu comemorei muito no Instituto porque depois de muito tempo, depois de 2 anos, voltou a servir lanche para os estudantes. E eu celebrei com os estudantes fazendo lanche com eles, né? Aí os meninos falaram assim, mas é só um biscoito. Eu falei, não é biscoito só não. É um momento fraterno nosso, de partilha, de comunhão, né? E a educação integral é isso, é comunhão, né? Os CIEPs, a Escola Parque, representa essa ideia. Olha, vamos pegar o ser humano em várias situações distintas e vamos colocá-los para viver e celebrar em comunhão o conhecimento humano e a produção e a sua própria construção como ser humano. Então, quando eu coloquei ali para fazer um PEG, talvez a gente não esteja falando de um evento, mas de um espaço em vários eventos para mostrar esse processo de comunhão, de fortalecimento, de construção, trazer à luz, fazer essa ideia que eu achei maravilhosa de escutar os estudantes, de dar a voz às pessoas, para fazer isso, para fazer a construção comunitária da escola, né? Então, para mim, teria muito sentido ter um evento que pudesse circular, né? Não com uma data fixa, mas com um calendário circulante, em que as pessoas pudessem falar, mostrar, praticar essa educação humanizadora, né? Essa educação fraterna. Então, minha sugestão vai nesse sentido. Minha sugestão vai no sentido que a gente tem uma data limite final. Eu vi aqui um monte de evento, um monte de coisa sendo falada. Então, vamos colocar tudo isso dentro de um calendário, vamos organizar uma estrutura
né? Sabendo que o Zé vai estar aqui, mas também você tem todo esse movimento aí agora de renovação em Portugal, também ver quais são os movimentos que vão estar acontecendo em Portugal, que a gente possa fazer isso, que seja participando virtualmente, mas que a gente consiga fortalecer esse processo humanizador, né? Porque é o que está na essência, né? Como diz o Darcy, nós ainda somos, né? Aliás, ele sempre fracassou em todos os projetos dele, e ele não quer estar, e nunca quis estar na pele de quem venceu, né? Então, a gente está aqui na resistência de um projeto humanizador. Para mim é isso. Para mim não tem sentido falar de um evento. Para mim tem sentido falar de um calendário de ações de celebração da ação humanizadora, né? E aí, nesse sentido, garantir a nossa presença e garantir, quando possível, também, dentro dessa lógica do stay, a presença do Zé aí nos eventos. Enfim, hoje é Maricá, amanhã é Mendes, depois da manhã é em Mogi, enfim, semana que vem em Braga, fazer isso, sabe? Acho que é esse para mim tem mais sentido falar em calendário de ações humanizadoras e não num evento específico. Bom, e aí a gente organiza tudo isso dentro de uma síntese muito grande, que é possível, né? Talvez aí numa fraternidade maior. Bom, era essa a minha contribuição. Eu peço desculpa à Fátima, que é um bocadinho não associei aquilo que ela é, que é representante da Unesco. Penso que a Unesco também deverá participar, e a responsabilidade é grande. Obrigada. Eu assisti às sessões, às primeiras sessões de praticar Darcy, e depois deixei de conseguir assistir às terças-feiras. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de ser útil. Quando o professor José Pacheco falou na necessidade de falarmos de Agostinho da Silva e dos nomes que acompanharam Darcy, eu gostaria de ser útil nesta parte, se vos parecer bem. Não sei como, gostei muito daquilo também que o Leo disse, falámos de um calendário de ações humanizadas em vários sítios, inclusive em Portugal. Eu não vou conseguir estar no Brasil para estar convosco nesta altura, mas eu gostaria de vos ajudar, não sei, ofereço-me, se aceitarem, para eu tentar fazer esta pesquisa com o mestre Agostinho da Silva, se acharem bem, e dizer-me de que forma depois é que eu poderei materializar, se virtualmente, se depois alguma altura em Portugal, em Braga, como disse o Leonardo, Braga é muito bonito, não sei, estou à vossa disposição. E naturalmente, com tudo aquilo que as escolas Unesco possam também ajudar. Gostaria muito. Eu vou fazer mais algumas considerações inoportunas. Agradeço realmente a tua disponibilidade, Fátima, para dizer o seguinte, 2 pontos. Eu estive num agrupamento de escolas, uma escola secundária, chamada Agostinho da Silva, aqui em Portugal. Há cerca de 3 ou 4 no país. E eu, como sou assim, sei lá o que chamar, fui conversando com os jovens do 12º ano, perguntando-lhes quem foi ou quem é Agostinho da Silva. Eu devo ter perguntado isso a uns 20 ou 30. Nenhum me soube dizer. Nem alunos do 12º ano, ou seja, no Brasil, último ano de ensino médio. Depois, na minha reunião com os professores, conversando informalmente, perguntei se eles conheciam a obra de Agostinho da Silva. Só um deu resposta. Os outros disseram, quem é? Quem é? Houve um que deu uma resposta. A resposta foi, é nosso colega, não é? Ou seja, nós temos aqui uma situação bem clássica, não é? Muita gente escreve sobre Agostinho, muita gente disserta sobre Darcy, escreve tratados, teses. E como é que é, na base, o povo? Por que não fazer um inquérito de rua? Ouviram falar de Darcy Ribeiro? E ver quantas pessoas responderão algo sobre a figura. Isso já é um
barómetro daquilo que há para fazer. Porque, como eu disse há pouco, o simbólico tem de funcionar muito aqui. O Léo falou que nós estamos num período, enfim, tenebroso. Então, por que não dizer que invocar Darcy Ribeiro é iniciar a recuperação de tudo aquilo que se perdeu nos últimos 4 anos, por exemplo, para além do que se perdeu antes. Ou seja, que temos 4 anos para praticar Darcy depois das eleições. Eu sei que isto tem um cunho político, mas é bom que tenha, porque vai ser muito difícil recuperar. E em Portugal nós temos neste momento um ministério com 4 anos de mandato, que não tem qualquer possibilidade ou qualquer pretexto para não fazer aquilo que eles assinalam como referência. E Agostinho é uma referência. Então, quer no novo governo que vai surgir no Brasil, com um novo ou nova ministra da Educação, parece que vai ser uma ministra, quer com aquilo que nestes 4 anos vai acontecer em Portugal, eu creio que deveríamos ser muito iconoclastas, dizer, vamos lá, aqui temos uma pista de retomar aquilo que se perdeu nos idos de 70, não é? Ou de 60 no Brasil. O Brasil foi nos idos de 60. É isso. Como vedes, falo muito e pouco digo, mas tento. Vamos fazer um inquérito de rua. Né? Então, ouviu falar de Agostinho da Silva, ouviu falar de Darcy Ribeiro, e depois fazer as mesmas perguntas numa escola. E desver a tristeza que é. E já agora, que se me permitem, vou abusar da vossa paciência. Esta ideia do inquérito de rua surgiu em mim há 45 anos atrás, quando eu pedi aos meus alunos da Ponte, quando eu fiz 3 perguntas aos meus alunos da Ponte, numa brincadeira que nós fazíamos, pergunta e resposta. As 3 perguntas eram estas. Primeira pergunta. Qual é o nome da representante feminina na Assembleia de Freguesia? Segundo, qual é o nome do presidente da Assembleia de Freguesia? Terceiro, qual é o nome do guarda-redes, do goleiro, do Desportivo das Aves? Ok. As respostas. A primeira pergunta, qual era a mulher que estava na Assembleia? A resposta era, não há mulheres na Assembleia. Havia 3. Havia 3. E o povo de Vila das Aves não sabia. E tinha votado. Segunda pergunta, quem é o presidente da Assembleia? Confundiram com o presidente da Junta. E ninguém respondeu o nome do presidente da Assembleia. Diziam, é o Sr. Valente, é o Sr. Fulano, o Sr. Geraldo. Terceira, qual é o nome do goleiro ou do guarda-redes em Portugal, do Desportivo das Aves? 100% de respostas certas. Há qualquer coisa de errado aqui. Então, o inquérito de rua poderia ser, ouviram falar de Darcy Ribeiro? Esperar a resposta. Depois ouvi perguntar isto. Ouviram falar da Anitta? Pronto. Eu não tenho nada contra a Anitta, aliás, eu tenho uma grande admiração, mas vós irias ver. Eu tenho um palpite que em cada 100, talvez 100 conheçam a Anitta e 1 conheça a Darcy Ribeiro. Talvez. Onde é que eu quero chegar com isto? Vós sabeis. Não vou responder. É uma pergunta retórica. É. Eu um dia escrevi um artigo que era a segunda morte de Anísio. Enfim. Vamos lá. Então, eu só estive a falar porque ninguém levantou a mãozinha. Quando alguém levantar a mãozinha, eu fico quietinho. Então, o que é que há para fazer? Alguém tomou nota de tudo aquilo que nós dissemos aqui
eu iria propor que 3 de nós constituíssem um núcleo duro durante um mês para pegarem tudo isto que aqui foi dito e elaborar uma primeira proposta de comemorações. Estamos a 3 meses do centenário. Então, seria bom que até agosto, até 26 de agosto, nós tivéssemos fechado. Eu estou a pedir realmente que alguém se voluntarize para criar uma base de comemorações, uma proposta, e que durante este mês vá circulando por nós, para nós acrescentarmos, retirarmos a opinião e fecharmos, para que em 26 de agosto nós preparemos já o setembro das comemorações. Eu tenho a câmara a funcionar sem o vídeo, porque já escrevi aí, a internet está muito fraquinha. E também porque o meu gosto não é muito atraente, e, portanto, o gosto não vai, é chato. Então, até foi bom. Né? Fátima, enquanto ninguém fala, estás em Sintra, não é? Estou em Oeiras. Oeiras, um dos núcleos mais fortes que eu vou acompanhar é aí nessa região, entre Sintra, a Gualva, por aí. Tem muita gente boa. Agora até Mafra tem. Malveira, enfim, é uma concentração tão grande, são coisas que eu estou aqui a fazer em Portugal, tá, para os meus amigos brasileiros. Porque... Então, falai. Pacheco, eu não posso me candidatar a núcleo duro de nada, mas eu estou no núcleo flexível do Darcy. Eu estou disponível para... eu não perguntei, ela já está falando aqui, ela fala por você. Está disponível também. Só falta um. Eu falei em núcleo duro de 3, não é? Léo, pode ser? Só para reunir tudo isto e dar uma forma que se possa debater. Então, quem é o terceiro candidato? Isto é difícil, toda a gente quer, não é? Mas... Pois é, ninguém quer. Então, o Mauro e a Valéria estão órfãos do terceiro elemento. A gente vai convencer depois o resto, a gente faz uma primeira rodada, depois vai todo mundo se animar e aderir. Eu só estou aqui pensando na quantidade de coisas que eu tenho que fechar. Se eu fechar tudo que eu tenho que fechar essa semana, eu semana que vem posso começar a colaborar. Mas é muito mais rápido do que eu pensava, hein, Pacheco, viu? Olha, assim mesmo, funciona assim, Pacheco. É porque é tanta coisa que a gente fica assim, né? Mas vamos lá. Agora, eu acabei de conseguir aqui, durante a nossa conversa, eu abri a programação do Conani e eu garanti aqui um espaço, já conversei até com algumas pessoas aqui. A gente precisa de ver como é que a gente vai fazer a articulação, mas vai ter um espaço específico do Praticar Darcy dentro da Conani, né? E eu gostei muito dessa ideia de trazer pessoas que viveram com o Darcy dentro da lógica da educação, né? Acho que a gente tem que seguir esse caminho. E pensei que, estava até falando com o Zizi, talvez a gente fazer um formulário, organizar, ver o que está acontecendo, quais são as práticas, quais são as ações. Eu estava vendo aqui, por exemplo, uma busca aqui pequena, tem pelo menos 15 grandes eventos acontecendo,
Desses, apenas 5 são em universidades. A grande maioria são eventos de movimentos sociais, de movimentos, por exemplo, o pessoal do Espírito Santo, que eu vou entrar em contato aqui, que é do MEPS, que eles estão fazendo algumas discussões sobre essa questão da educação, na perspectiva da educação do campo, né, dos povos do campo. Então, a gente tem que fortalecer, né, nesse momento. E é um momento de construção de política pública. É um momento, se Portugal vai começar a fazer em 4 anos, o Brasil daqui a 4 anos pode ser que comece a fazer, porque vão ser 4 anos só de arrumação de casa. Ô, Léo, se você vê alguma perspectiva desses eventos de outubro ou novembro, que se fosse interessante ter crianças, educadores e os familiares de escola pública de Mogi, eu preciso começar a organizar isso agora, entendeu? Então, se você vê perspectiva e espaço de roda de conversa, alguma coisa assim, que seria interessante levar pais das crianças, as crianças e os educadores, eu precisava organizar isso esse mês. Para a Conani em Brasília, eu já posso te falar que tem. Tanto vai ter a Conani, né, com espaço de trocas e construção. A ideia é que, inclusive, sai no manifesto das crianças, quanto vários espaços para educadores. Hoje, daqui a pouco, eu vou ter uma reunião para a gente fechar a pauta, mas a ideia é transformar a Conani num espaço de síntese, né? A gente, enfim, justamente porque, mesmo tendo o segundo turno para a eleição presidencial, já vai ser depois do segundo turno, justamente para poder já ter aí clareza, né, de um novo governo progressista que a gente possa chamar para poder estar na mesa, né? Assim, vários possíveis candidatas a Ministério da Educação já foram convidados para a Conani e 6 já aceitaram o convite. 6 pessoas já vão estar lá presentes, ou seja, vai ter muita gente para justamente fazer esse espaço de cobrança dessa política, da retomada dessa política, né, humanizadora. Aliás, é um absurdo, toda vez a gente tem que construir tudo do zero aqui no Brasil, é muito difícil isso. Não tem memória, as pessoas não guardam, pegam grandes ações como o CIEPS, a Escola Parque, e aí projetos de educação integral. Teve agora um seminário no Rio Grande do Norte sobre educação integral muito, muito forte, com muitas experiências sendo apresentadas. E, às vezes, não são nem novas, são experiências que estão resistindo, e a gente não consegue nem transformar isso em política de Estado, é difícil. Bom, deixa eu parar de soltar aqui, porque já estou chorando. Léo, por falar na Conani, está previsto que a minha insignificante presença esteja prevista na Conani ou não? Uai, só tem 3 espaços para você. O quê? Tipo assim, a ideia, lógico que Zé, não tem a menor condição de pensar. Já tinha colocado lá dentro da programação, hoje a gente só vai bater martelo. Tá? A ideia, inclusive, é nessa mesa que a gente tenha essa reflexão sobre a construção de uma educação humanizadora, seja contigo. E em que dia será, então? Dia 26. Dia 27. A gente pode mudar para o dia 25 ou 27. Aí eu preciso saber da sua agenda, de novembro. Pode ser 26. Pode ser. Não, porque 26 tem o evento de Mendes. Eu estou preocupado com Mendes agora. Pois é. Né? Talvez eu vou tentar ver se eu consigo te puxar para o dia 25, porque aí qualquer coisa, no dia 25 à noite, você já está voltando para o Rio. Pode ser, então. Se puderes pôr no 25 é melhor. Depois, Maria Paula, que é que eu vou. Tá. O ideal era ficar o evento inteiro. Né? Eu vou chegar em Brasília dia 21 e só vou embora dia 30. Eu devo estar por aí também. Deve estar por aí. Isto é uma assombração, está em todo lugar. Pois é, Zé, vamos focar na agenda. Tá bem. Ok, então pronto.
Mais alguém quer falar um pouquinho? Não. Amigos, só para informar, que a representante Maricá e Mendes, que estavam presentes, né, a Natália, a Cláudia, elas já se retiraram, acho que elas tiveram problemas de internet, tá? Então, estamos praticamente nós aqui, e a Fátima, querida Fátima, também está aqui conosco. Talvez seja melhor. Já temos a equipe base, o núcleo suave, não é duro. Então, talvez fosse momento de parar, não é? Mas, como vós quiserem. Bom, parece que ninguém fala. Então, só confirmar a organização. Inicialmente, vamos ter alguma outra reunião de organização ou ficou uma hora a Valéria para fazerem uma proposta com as organizações feitas, o Léo estaria apoiando, eu também poderia apoiar, mas primeiro eu preciso ver a organização de vocês, porque eu não funciono dessa forma. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar assim. Eu funciono de uma forma muito organizada, eu já faço um calendário, já vejo as datas, já organizo o que vai ser feito em cada dinâmica. Então, como eu tenho muita dificuldade de trabalhar assim, colocando a minha dificuldade, eu prefiro apoiar vocês depois que vocês fizerem uma base para eu poder... Aí eu ajudo em todas as organizações possíveis, mas eu não consigo nessa instabilidade. Então, se possível, né, ter certinho, pelo menos Mendes, Maricá, né, como é que vai ser a organização com Mogi, se vai integrar outros locais. Por isso que eu estava falando em off com o Léo também, e com a Tina também, mas com o Léo, com essa organização, para ver essa questão mesmo, que a ideia dele de calendário de ações é muito boa, porque a gente pode colocar certinho as datas e o que vai ser feito em cada local, né? Qual que é a proposta. Então, até deixo uma sugestão. Qual que é a proposta? Elas não estão mais aqui, mas a Cléo está aqui, que é a coordenadora ligada diretamente a Maricá também, a Tina de Mogi, né? Tem organização com Mendes também. Então, quais são as propostas desses locais, né? Maricá já se colocou, já se posicionou, né? Então, se cada um puder colocar as propostas, a gente conseguir fazer essa organização e talvez enviar para o Mauro e para a Valéria, que estão fazendo essa organização, seria mais claro para saber as datas. Até a Fátima, né? Se ela pode fazer algum tipo de organização como ela se colocou, se tem algum evento, né, em Portugal que pode ser feito, que dá para ter esse nível de organização e que você faria de proposta, aí poderíamos começar a organizar, porque aí tem a data e a proposta. Claro que é praticar da si, mas o que pode ser feito nesse praticar da si? Foram colocadas várias ideias, mas precisaria firmar em cada local o que cada local de fato está propondo, certo? Então, simples, o que a data e o que está propondo, para nós podermos ter claro essa organização e não conjuminar também colocar datas iguais, né? Claro que em Portugal tem uma diferenciação, mas no Brasil as datas têm que ter, né? Se for ao mesmo tempo, fica complicado, né? Ou não, ou talvez a logística facilite, só que aí teria que se escolher qual local, né? Então é mais ou menos por essas situações, eu vejo que isso que o Léo estava colocando também do calendário, né? Como são muitos eventos, tem que ter cada data em cada evento, certo? E aí uma outra sugestão, que aí seria para o amigo Zé, seria qual que é essa proposta de praticar Darcy? Como você fez, amigo Zé, várias propostas de sugestões, de ideias, se você tem, por exemplo, algumas ideias específicas, eu gostaria que tivesse rodas de conversa sobre praticar Darcy. Eu vejo que isso é importante. Eu vejo que para praticar Darcy, teria que ter um círculo de estudos de praticar Darcy, ou de Lauro de Oliveira Lima, ou de Agostinho, como o amigo Zé colocou, mas assim, pelo menos 3 vertentes, só para poder alinhar todas as organizações em pelo menos 3 vertentes, porque aí nós teríamos uma construção mais formativa. É uma sugestão, eu não estou falando que é para fazer, é uma sugestão, porque ficaria mais fácil de entender e as pessoas também entenderem que tem um praticar Darcy, que ele tá num alinhamento, tem um foco de trabalho,
certo? E aí fala, olha, está tendo em Maricá, em Mendes, é a mesma construção que está sendo feita de forma diferenciada, porque cada comunidade de aprendizagem tem a sua forma própria, sem dúvida, mas existe um alinhamento em orientação mesmo, uma direção para ser construída. Então, esse eu teria sugestão de seu amigo Zé, porque, assim, pelo menos depois nós podemos também adicionar, claro, né? Olha, tenho essa sugestão, aquela de sugestão, porque como são situações muito amplas e específicas ao mesmo tempo, porque o amigo Zé tem por exemplo, uma visão desse praticar da si. Todos nós temos. Mas se pudermos alinhar numa construção com você, seria um pouco mais efetivo. Seria a minha sugestão. Tá? Então, me colocando que seria. Muito bem. Bem oportuno. Vamos ficar por aqui? Pacheco, só com licença, antes de concluir, Zizi, eu tenho muitas anotações, tenho algumas ideias, a Valéria, enfim, tem anotações das outras reuniões. Vou fazer uma tentativa de compilar e de, vamos dizer, juntar tudo que está dentro desse guarda-chuva para fazer, depois a gente troca com você do que fica, o amigo Zé e amigo Leonardo avaliam esse esqueleto, e aí a gente, a partir desse ok do amigo Zé, do amigo Léo, a gente avança. Isso é só porque o que a gente sente é que não tem um ponto de partida ainda. A nossa ideia absolutamente não é fazer um cronograma, não é definir o que cada município vai fazer, ou que Portugal, mas é porque hoje a gente tem uma somatória. Hoje foi muito produtiva essa conversa do Pacheco. Já considerar o que foi trazido. Isso. Já tem coisas que estão planejadas em Maricá de forma muito, muito explícita, muito organizada, e outras que já foram citadas. Então, a gente vai colocar isso num esqueleto e aí começar a fazer o elefante se mover, para usar o poema de Drummond como inspiração. Muito bem. É isso aí. Certo, gente? Gratidão e até... Pacheco, Léo, foi um prazer. Tina, sempre bom. Fátima, uma alegria estar contigo. Léo, até breve. Antes da gente despedir, deixa eu só passar um videozinho aqui rapidinho, só para inspirar, tá? Uma coisa só para inspirar, gente. Tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Darcy Ribeiro. Maravilhoso, Léo. Que coisa linda. Vamos lá. Vou mostrar para ele que ele não fracassou. Ai. Tchau, gente. Beijos. Beijos. Grato. Obrigada, Zé. Até amanhã.